Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista em Bimirim. Eu sou o pastor Mozart Mendonça e hoje nós estamos estreando o Deus Tudo Pode, o nosso podcast, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. A proposta deste podcast é trazer sempre para você o testemunho de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Aqui você verá testemunho de tudo aquilo que Deus fez e pode fazer também em sua vida se você acreditar e dedicar sua vida para Ele, porque Deus pode tudo e não há nada impossível para Deus. Hoje aqui diretamente do nosso templo, o templo da Primeira Igreja Batista em Bimirim, recebemos o nosso irmão em Cristo, Edilson Ramos, que vai contar para nós o que Deus fez e tem feito através da sua vida. Boa noite, Edilson. Boa noite, pastor Mozart. Boa noite, Edilson. Que bom receber você aqui com a gente para a nossa estreia do nosso podcast aí, Deus Tudo Pode. Sei que Deus tem feito muito através da sua vida e Amém. Você vai contar hoje para as pessoas que estão nos assistindo todo o seu testemunho, tudo que Deus fez através de você. Para começar, Edilson, eu queria que você nos dissesse, você é natural de onde? Eu sou natural daqui de Bimirim. Nascido em Bimirim. Bimirim, Pernambuco. Certo. Bimirim, para quem não sabe, é uma cidade que fica no sertão pernambucano, né? Quantos mil habitantes, Edilson? Aqui tem mais ou menos 28 mil habitantes. Mais ou menos 28 mil habitantes. É uma cidade ainda relativamente pequena, né? É. E você viveu, então, toda a sua vida aqui em Bimirim? Vivi. Quantos anos você tem, Edilson? Eu tenho 34 anos. 34 anos. E aí você nasceu na família de quantos irmãos? Ao todo foi 13 filhos, né? Meu pai teve 6 irmãs e da primeira família, que meu pai teve uma esposa, né? Antes, e agora com a minha mãe, meu pai teve 7 filhos. 7 comigo, na verdade, né? Ao todo 13 filhos. 13 filhos, 13 irmãos. Entendi. Mas todos aqui em Bimirim? Não, na verdade isso aí foi em Buíque, né? Da primeira família do meu pai era em Buíque. Sim, mas seus irmãos de pai e mãe, parte de pai e mãe, foi tudo aqui em Bimirim? É, tudo em Bimirim. Vocês cresceram aqui em Bimirim a infância toda? Foi. Aqui em Bimirim. E você, o nome do seu pai e da sua mãe? O nome do meu pai é Aldálio Barbosa, minha mãe é Maria Nerli Ramos. Certo. Então, e como era a sua infância aqui em Bimirim? Para quem não sabe, conhece Bimirim, como era aqui há 34 anos atrás? 30 anos atrás, mais ou menos. 30? Isso. Aqui nós brincávamos na rua, jogava bila, pinhão, essas coisas, né? Toda criança faz, né? Quando o cara é pequeno. Sempre foi uma cidade tranquila? Sempre. Cidade interior, né, pastor? Cidade pequena é assim, né? Aquela tranquilidade toda, é isso. E o relacionamento em casa com o pai e com a mãe era um bom relacionamento? Era bom, né? Mas às vezes quando o cara fazia uma traquinagem, gosta de menino, né? Aí Sim. fazia uma raivazinha aos pais e ia se ajeitando. Aí levava umas pisas uma vez ou outra. Sim. Pra se ajeitar, né? Se direitar. Você é o filho mais velho, o filho do meio, caçula? Eu sou encostado, sou o terceiro, né? Teve a primeira, que é a minha irmã que mora em São Paulo, meu irmão Hinaldo, e logo depois veio eu, né? Sim. Sou dos mais velhos. Tá? E você concluiu seus estudos, estudou? Concluí o ensino médio completo. Mas trabalhava também, trabalhava ou só estudava? Eu trabalhava, quando eu estudava, eu trabalhava. Aí teve um tempo que eu acabei desistindo de estudar, escolhi o trabalho. Nesse tempo eu batia tijolo, né, na oleria, né? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com de 8 para 9 anos de idade. Comecei batendo tijolo. Batendo tijolo, fazendo tijolo na olaria. Tijolo. Junto com seu pai, ele também fazia? Não, junto com meu pai não. Meu irmão, mais velho do que eu, Hinaldo, que ele hoje mora em São Paulo, né? Sim. Aí ele começou a trabalhar na oleria de PP, que chama PP. Ele tem uma oleria. Aí eu comecei ali também batendo uns tijolinhos, aprendendo. Eu com mais ou menos 8 anos de idade. No caso com seu irmão, então? Meu irmão. Ele é mais velho, seu irmão? Mais velho do que eu, tem 35 anos. Certo. Mas ali, trabalhar batendo tijolo, dava para ganhar algum trocado? Nada, ali naquele tempo ali o cara ganhava R$1, que era mais de 20 anos atrás, né? R$1 por dia. Aí chegou um tempo que centavos. você quis até desistir do estudo para trabalhar. Foi. Nesse tempo eu tive que optar, né? Ou trabalhar ou estudar. Aí eu acabei desistindo de estudar. E seu pai trabalhava de quê? Meu pai trabalhava na roça de agricultor. Ajudava ele na roça também?
De vez em quando eu ia, né? Que eu comecei a ir mais ele pro lote, ele me chamava. Aí eu ia mais ele na bicicleta, quase todo dia. Sim. E aí chegava, ele ajudava ele a plantar, ele cavava as covas de feijão, de milho. E eu ajudava ele a botar as sementes, né, na cova. Mas você considera que teve uma infância boa, Edilson? Tive, né? Apesar da dificuldade, né? Que meu pai e minha mãe, né? Agricultores, né? E para criar 7 filhos, a dificuldade era grande, né? Você sabe que na verdade não ganhava nem um salário, né? Por mês. E para criar 7 filhos não era brincadeira, não. Muitas vezes nós passávamos até dificuldade, né? Não chegamos a passar fome, mas passávamos muita dificuldade. Porque para quem não conhece o sertão, né, a gente tem sempre uma ideia que a criança, por exemplo, no sertão a pessoa trabalha já desde muito cedo na lavoura com o pai, na roça, né? E não tem muito tempo, assim, não tem muita infância para brincar, essas coisas, diferente da cidade, né? Na infância na cidade. Você tinha essa coisa do brincar, tinha tempo de brincar, ou era mais estudar e trabalhar mesmo? Tinha também, tinha um momento que eu brincava também, que jogava bila, pinhão, essas coisas, entendeu? Os primeiros peões quem fez foi meu pai, né? Lá em casa, que chama catota. Catota é um peãozinho artesanal, que você mesmo faz. Aqui nós chamamos catota, aqui em Mimirim. E aí eu vendo meu pai fazendo, aí eu aprendi a fazer também. Aí fazia meus próprios peões. O peão, né? O peão de jogar, né? De jogar. Sim. Aí sempre fui curioso, é um menino curioso, que prestava atenção nas coisas e tudo. Aí foi aprendendo a fazer essas coisas. E aí você ficou quanto tempo ali batendo tijolo, trabalhando com isso? Pastor, foi um período curto, né? Que eu era muito novo, ali eu tinha só aprendido. Aí depois eu voltei a bater de novo. Na verdade, já fiz muita coisa além de bater tijolo. Já catei a garoba. Sim. Já fiz bastante coisa nessa vida. Já catei alumínio para sobreviver, né? Assim, não para sobreviver, mas para ganhar um trocadozinho, né? Para ganhar um trocado. Porque meu pai não tinha dinheiro para me dar, né? Eu queria um dinheirozinho para ocupar alguma coisa e já ia catar alumínio, sim, a garoba. Nessa época vocês iam para a igreja? Vocês tinham alguma religião? Vocês eram da igreja? Como era? Não, nesse tempo não. Meu pai nunca gostou muito de ir para a igreja, não. Sempre foi uma pessoa direita, correta, mas nunca gostou de muito de igreja, não. Nem a sua mãe? Minha mãe já era um pouco católica. Já era católica. Mas vocês já. iam para missa, alguma coisa nesse sentido? Não, nós nunca fomos frequentantes, não, de ir para a igreja assim, não. Fomos, não. E a sua mãe em casa também não era assim uma pessoa de rezar, essas coisas, alguns costumes da igreja católica, não? A minha mãe, ela gostava de ir umas novenas. Quando tinha novena próximo de casa, ela gostava de ir bastante, assim. Entendi. Missa, uma vez ou outra ela ia, mas nunca foi uma católica praticante mesmo, não. E em casa, assim, a sua relação com seus pais, você era mais próximo da sua mãe, mais próximo do seu pai? Mas eu era mais próximo do meu pai, né? Porque eu ia bastante, como eu disse, eu ia para a roça mais ele. E muitas vezes lá ele pegava preá também, né? Que aqui tem, nessa região aqui nossa, aqui tem bastante preá, né? Aí eu ali comecei a também pegar meus próprios preá também, né? Comecei a fazer as aratacas, antes dos 10 anos, eu com 8 anos eu já fazia arataca, já 8 para 9 anos. Arataca é o quê? Arataca é como se fosse... Estilingue? Não, é de madeira, você faz como se fosse uma armadilha, uma arapuca, né? Você sim, uma armadilha. Você cava um buraco. Aí na vareda do preá, aí você arma, arataca lá. No caminho onde ele passa. No caminho. Sim. Aí ele vai, passa e cai. No buraco aí você pega ele. Ah, entendi. Entendeu? Naquele tempo nós vendíamos um preá por 50 centavos, um real. Era. Isso era muito dinheiro na época, assim, um pouco mais. Era muito para a época, né? Eu acho que se fosse hoje, devia ser uns 10 reais. Sim. Hoje um preá, para ter ideia, um preá hoje é 5 reais. Sim. Vamos dizer que seria 5, né? Entendi. Mas você cresceu num lar... embora não sendo um lar assim na igreja, mas seus pais se davam bem? Ah, isso com certeza. Eram bem casados? Nunca vi meu pai brigar mais minha mãe assim, que nem. Sempre foi procurar dar um bom exemplo, apesar de eles não ter estudo, essas coisas assim, essas pessoas mais de roça, né? Mas sempre procurar as coisas certas. Para ter uma ideia, quando eu chegava com alguma coisa em casa, uma sandália que eu achava na rua, alguma coisa, minha mãe perguntava: de quem é essa sandália? E sempre mandava procurar o dono, para devolver, entendeu? Minha mãe nunca gostou de eu chegar em casa e
com alguma coisa que não era meu, para eu não devolver. Ela nunca gostou dessas coisas. sim. Sempre mandava eu devolver. Mas assim, sua mãe era carinhosa, seu pai era carinhoso. Tinha essa relação de afetividade, de carinho, de abraçar o pai, de É daquela forma, brincar, né? de sentar no colo, de beijar. Não, isso não, pastor. Não, né? Na verdade, meu pai, mas minha mãe, pessoa do tempo mais antigo, né? Aham. Aí não teve muito esse negócio de E abraçar. principalmente aqui no Nordeste é muito forte essa questão, né, do... Exatamente, é isso. Não temos esse negócio de estar abraçando, de estar beijando, não. Mas sempre tinha um carinho, né? Da forma deles, né? Entendeu? Porque aqui no Nordeste tem aquela questão do homem cabra macho, né? Tem Da mulher também, que é dona da casa e o homem que trabalha na roça. É verdade. Aí não tinha esse negócio de estar abraçando, essas coisas assim. Meu pai não era muito de estar abraçando, não. Na verdade, ele era não. Mas assim, você não desistiu da escola, você terminou. É que eu disse, eu desisti por um período. Aí voltou. Aí voltei. Aí Entendi. quando eu voltei, aí eu tive que estudar o travessia, né? Travessia Tipo EJA. você faz, em 1 ano e meio você faz 3 anos, entendeu? Aí fiz o travessia e aí concluí meu estudo. Entendi. Agora, fale um pouco mais do seu pai. Você teve uma infância, mas eu sei que a uma determinada idade aconteceu alguma coisa com relação ao seu pai. Como é que é essa situação? Para quem não sabe, contar um pouco mais da sua história. Cara, meu pai ele sempre foi um cara muito alegre, assim. Para quem via ele era um cara brincalhão e tudo, mas tinha seus problemas, até tinha suas dificuldades, como toda pessoa tem, né? Pessoa que trabalha na roça, né? E uma vez aconteceu um acidente com o meu sobrinho, Alexandre. Isso em 2002. Aí chegamos, aconteceu o acidente e tal, e meu pai ficou preocupado porque disseram que ele não ia voltar mais a andar e tudo. E ele botou aquilo na cabeça e disse que ficava chorando pelos cantos, não sei como era. Foi um acidente que ele tinha sido, pelo médico dito, que ele não voltaria mais a andar, ficaria paraplégico. Foi, saiu uma notícia, né? Sim. Um boato. Ninguém tinha certeza disso. Mas que tipo de acidente? Foi um acidente de carro. Acidente de carro. Ele trabalhava na loja, né? Loja de imóveis. E aí o carro foi e parece que virou, tombou e ele caiu. Ele vinha na carroceria do carro e caiu fora. Sim. Aí bateu a coluna. E seu pai é tio do... Avô. O seu pai é avô do Alexandre. Avô de Alexandre. Aí ele sabendo do acidente com o neto... Foi, aí começou a se entristecer, né? Aí passou uns dias, ninguém também não se deu conta muito. Mas o Alexandre tinha quantos anos? O neto, no caso. Eu acho que Alexandre ele devia ter uns 18. Já era jovem. 18 anos, mais ou menos. Já era jovem. Aí eu tinha 15. Sim, aí seu pai ficou sabendo. Ficou sabendo e tal, aí sei que ele se entristeceu. E eu cheguei, teve um tempo que eu estava estudando, estava na escola, né? Estava na escola de noite, eu e meu irmão mais velho do que eu. Aí chegou um amigo meu, que já morreu, né? Chegou aí, foi lá e disse, tinha uma notícia para me dar. Aí eu perguntei a ele o que foi que aconteceu. Aí quando ele chegou, aí ele disse, teu pai morreu. Aí mas o que foi? Assim, de uma vez. Foi. Só que ele ficou rodeando um pouco, né? Para não dizer. Entendi. Eu disse, diga logo, rapaz, porque pelo jeito que eu estou vendo você aí não é coisa boa, não. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 15. 15 Era anos. novo. 15 anos. Aí eu cheguei em casa, soube da notícia. Meu pai tinha se suicidado. No caso ele se suicidou. Foi. Tá, e por causa da história do neto. Ele ficou triste. Eu digo que não só foi isso. Meu pai, eu acho que ele era um cara depressivo. É que nem a história do Pai Laço, né? O Pai Laço, ele Faz os outros rir, mas por dentro ele está sofrendo, ele é triste. Era mais ou menos o caso do meu pai. Isso tudo aconteceu, vocês ainda não conheciam Jesus e nada? Não. Só minha irmã, Zefinha. Minha irmã Zefinha era da Universal, nesse tempo. Sim, da Igreja Universal. Josefa Barbosa, a minha irmã Josefa. Era da Universal, nesse tempo. Só que o que acontece? O meu pai, eu digo que ele tinha uma carga também muito grande de sofrimento e ele juntou naquilo que talvez foi a gota d'água. Sim. Aí ele não teve forças para... Não conhecia Jesus também. Jesus,
tinha Deus, na verdade. E aquilo foi a gota d'água, né? Um estopim ali para ele fazer aquilo, né? O diabo tomou conta e infelizmente, né, aconteceu esse caso. E você, olhando para trás hoje, você sente falta da presença do seu pai? Foi uma fase difícil? Você já tinha 15 anos? Foi difícil porque minha mãe, né? Você era muito próximo do seu pai? Eu era mais próximo do meu pai, né? Porque, como eu disse, eu ia para a roça mais ele e tudo, tinha aquela proximidade. E minha mãe ficou com 6 filhos em casa, né? Porque eu tenho eu tenho uma irmã mais velha que ela já morava em São Paulo já. E nós ficamos, eu com 15 anos, meu irmão com 16 e os outros tudo jovenzinho, adolescente, criança, entendeu? Tudo em Mas casa. sua mãe trabalhava? Não, trabalhava não. E vocês começaram a viver do quê, assim? Foi o patrão do meu pai, né? O dono da roça lá do lote, começou a dar um dinheiro, né, por semana para ir mantendo, né? Para ir mantendo. Conseguiu. Mas você continuava trabalhando também, né? Seus irmãos também trabalhavam. Aí também eu já trabalhava na padaria nesse tempo, entregando pão, fazendo mandado. Entendi. Meu irmão Inaldo também trabalhava também, aí ajudando de um lado, do outro. E aí fomos se mantendo até a minha mãe conseguir a pensão, né? A pensão que na verdade não foi só pelo um tempo, né? Que foi no nome do meu irmão mais novo, né? Joelson. E o clima na casa, assim, na família? Eu acredito que deve ter sido muito pesado, não é? Foi pesado, foi um baque. Voltar para casa e não ter mais o pai ali. Foi um baque, porque na verdade da forma que aconteceu, né? Que ninguém esperava, né? Isso aí é uma surpresa muito grande e triste, né? Uma tristeza muito grande, porque é que eu digo, como meu pai era uma pessoa que para a cidade, todo mundo gostava do meu pai e tudo. E era tido como exemplo e tudo, assim, para a sociedade e tudo, e para a nossa família. E de repente acontece um negócio desse, né? E ele não teve tempo nem de falar alguma coisa, nem de desabafar, nem nada. É complicado, né? Sim. Você tinha 15 anos. 15 anos. E no final das contas, o seu primo, o seu tio, o seu sobrinho, né? O Alexandre. Sobrinho. O que resultou o acidente? Ele ficou paraplégico? Não, ficou não. Na verdade ele não ficou não. Ele voltou a andar, né? Ficou com um pouquinho de deficiência, um pouquinho, mas voltou a andar normal e tal. Sim. E hoje ele vive a vida dele normalmente. Entendi. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Entendi. E aí, como foi então essa adolescência sem o pai, assim? Terminou os estudos? Continuou trabalhando na padaria? Nesse período eu estava trabalhando na padaria, né? Aí trabalhei 10 meses na padaria. Sim. 10 meses, aí saí depois desse tempo, aí eu estava estudando, aí voltei a bater tijolo de novo. Sim. Voltei a bater tijolo, aí eu já estava com uns 15 para 16 anos, estudava e batia tijolo. Aí foi nesse tempo que eu desisti de estudar. Saiu da padaria e voltou a bater tijolo? Voltei. Era melhor bater tijolo do que trabalhar na padaria? Na verdade, eu saí da padaria porque não deu certo, né? Lá eu fui demitido. Foi por opção, né? Fui demitido. Entendi. Fui demitido, teve um negócio lá e não deu certo. Mas aí você pensou em desistir de estudar, mas aí não desistiu, continuou, terminou? Desisti. Chegou a desistir, parou quanto tempo? Foi nesse tempo que eu parei mais ou menos um ano. Um ano, né? Foi um ano. Mas aí depois voltou e terminou? Foi? Depois voltou e terminou os estudos? Aí voltei, estudei até a 8ª série. Pronto. Aí desisti de novo. Ah, entendi. Desistiu 2 vezes, Desisti então. de novo. Entendi. Na verdade, desisti 2 vezes. Mas depois você concluiu, até o 3º ano do ensino médio? Foi. Aí, no caso, eu desisti porque eu entrei num momento muito difícil na minha vida, né? Não foi que eu quis desistir mesmo. Na 8ª série? Foi na 8ª série. Com quantos anos? Eu tinha 17 para 18 anos. Ao menos 18 anos. Mas desistiu por quê? É porque aí, na verdade, tive um momento que eu entrei no bar das amizades e tal. Entrei no mundo das drogas, né? Sim, aí foi quando você entrou no mundo das drogas. Foi onde eu entrei. E como foi? Entrou como? Como foi que você foi apresentado ao mundo? Aquele negócio, o cara é jovem, e o cara é jovem, acha que as drogas é curtição, é tudo, você acha que você vai ser o cara, você se ilude com as amizades, e na verdade é por ilusão, né? Aí foi onde eu entrei. Algum amigo seu que lhe ofereceu? Foi, através de amizade e tudo, aí acabei deixando se influenciar. Claro que eu também
cara é culpado também, né? Tudo, mas você sabe que os amigos influenciam bastante nessas coisas, né? Mas acredito que depois de toda a história de vida, né, tendo perdido o pai, então assim, isso tudo também, você perdeu um pai muito novo, com 15 anos, então desestrutura um pouco e aí uma coisa puxa a outra, né? Pode ter levado também isso aí, na verdade, né? A ausência do pai, a saudade, a falta. Aí Mas aí comecei, você começou no mundo das drogas usando que droga? comecei maconha. Foi a única droga que eu usei mesmo. Na verdade, eu bebia, né? Bebia e usava Bebia maconha. cerveja, Cerveja, cachaça. aí passou a usar maconha. Foi, aí passei a usar maconha. Foi. Depois da maconha, Não usei mais outra droga. não usou, Não. ficou na maconha. Fiquei na maconha. Mas assim, quanto tempo você ficou? Foi um ano. Um ano Um ano, usando foi um ano. maconha. Mas a maconha, ela é muito viciante? Foi muito difícil depois parar de usar? Eu não cheguei a me viciar totalmente, não. Sim. Para ser um viciado mesmo, não. Mas não foi tão difícil, não, de parar, não. Mas aqui em Bimirim mesmo, você comprava maconha, tinha acesso, Era aqui mesmo. Era por aqui mesmo. Às vezes alguns amigos, né, que trazia. traziam, o cara usava mais vezes, aquele negócio todo. Mas chegava a usar quantas vezes por dia ou por semana? Era só uma vez por dia. Uma vez por dia. Às vezes passava outro dia sem usar. Era quase todo dia, na verdade, né? E beber? Não beber era mais final de semana, sábado, domingo. Não era todo dia, não. Entendi. Mas e aí? Depois passou um ano usando a maconha e Foi. depois... Aí depois disso aí, O que fez você sair da dependência química? depois disso aí, que eu passei esse tempo usando maconha, aí eu fui, entrei num momento que nem fosse depressivo, né? Fiquei depressivo, me cuquei, botei coisa na cabeça e me tranquei dentro de casa. Mas depressivo por quê? Eu não sei, cara, é coisa da mente. Do nada. Do nada. Botei uma Era coisa- o que era um medo? Era tipo um medo de morrer. medo de sair na rua? Medo de sair na rua, me tranquei dentro de Tava casa. devendo alguém? Não devia nada, assim, de termos de alguma droga, alguma coisa. Não será que Eu comprei. era alguma coisa de alucinação também, não? Podia ser também. Imaginei alguma coisa além do normal, um medo, me assustei e me tranquei dentro de casa. Foi de repente. Aí por causa disso parou de usar droga? Parei, porque eu fiquei só dentro de casa trancado. Não tinha como comprar, não tinha acesso? Fiquei em casa trancado e fiquei ali. Isso você tinha quantos anos? Tinha 18. 18 anos, aí entrou numa depressão. Foi. Se trancou dentro de casa. Foi. Aí não falava com ninguém, como é que era essa? Eu falava só com o pessoal de casa mesmo, né? Minha mãe, meus O irmãos. pessoal chamava pra sair e você não queria? Não queria mais sair mais não. Sem motivo. Sem motivo. O único motivo foi, eu acho que foi o medo, né? Medo de quê? Fiquei. Medo de... Medo é coisa da mente. Você Medo bota de na nada, cabeça. só o medo. O medo mesmo. Coisa do inimigo mesmo, entendeu? Entendi. Me aprisionei ali dentro de casa. Mas você já tinha terminado os estudos? Nesse tempo? Sim. Ainda não. Aí parou os estudos e não terminou porque estava na Foi depressão. por causa desse problema aí mesmo. Foi. E tinha parado na oitava série. Na oitava série. Eita. Entendi. Mas aí ficava dentro de casa, mas se alimentava bem, comia normal, tudo, só não saía. Depois desse tempo eu passei a me alimentar mal, né? Eu me alimentava bem e comia pouco, né? Eu perdi o apetite de comer, né? O ânimo de estar comendo, de se alimentar e tudo. A depressão, no caso, fez você também não querer mais comer, não querer Foi. sair de casa. Aí comecei a emagrecer e tudo, entendeu? Emagreci bastante. É mesmo? Perdeu assim quantos quilos? Pesava quanto? É porque na verdade eu era jovem, né? Eu era jovenzinho, sempre tive um tipo físico magro, né? Nesse tempo eu acho que eu pesava de 56 para 57 quilos. Aí voltei e minguei para 49, eu acho. Nossa, 49. bem magro. Aí eu perdi minha fase de desenvolvimento, na verdade eu diminuí, né? Que era a fase do Sim, cara não aumentar. desenvolveu como deveria, né? Exatamente. Não se alimentava direito, né? Não tinha vontade de comer nem nada. E quanto tempo você ficou assim, refém desse medo dentro de casa, nessa depressão? Isso aí foi um longo período, viu, pastor? Isso foi um longo período. Foi muita luta, foi 4 anos. 4 anos, 4 preso dentro de casa, Preso sem dentro sair de pra casa. nada. Sem sair pra nada, nem pra cortar o Não cabelo. botava nem o pé da fora de casa, Eu não sei, nem na calçada. Não. Nem cortar o cabelo. Não nem abria nada. nem a porta pra olhar do lado de fora. Não.
Olhava de longe, assim. Meu longe. Deus. Era. Não cortava nem o cabelo. Olhava pela brecha da porta. E naquele tempo, lá em casa tinha uma janela que era de madeira, né? Aí tem umas brechas assim na porta. Aí eu olhava assim pela brecha da janela, assim, o movimento da rua. Assustado. Mas ninguém lhe ameaçou, não houve nada. Não, me encuquei, botei na cabeça e me prendi. Coisa do inimigo mesmo, na realidade. Foi. Mas assim, não saía de casa nem para cortar o cabelo. Pra fazer nada. Perdi a vontade de sair. Ficou um mendigo dentro de casa. Fiquei um preso, dentro de uma prisão. Meu Deus. Uma prisão. Mas além de não comer e não sair de casa, tinha outra coisa que você não fazia? Dormia bem? Não dormia tão bem, não. Higiene física? Tomava banho normal ou não? Uma vez ou outra. Também não, tá, então era... Aí me entregou o desprezo. Aí, Me entregou o desprezo de uma forma que o cabelo grande mesmo. batia onde o cabelo? Não é assim, porque, na verdade, minha mãe ou minha irmã, Zefinha, ela mandava um cabeleireiro conhecido ir lá em casa cortar meu cabelo. Ah, 3 você não ia meses, cortar, mas ele 3 ia. em 3 meses, 4 em 4 meses, quando já estava um pouco grande, né? Aham. Grande, não entendeu? E você aceitava cortar? Aceitava, ficava conversando com ele. Então você recebia as pessoas em casa, só não queria sair. Depende. Algumas pessoas, mas se fosse eu ficava meio assustado, né, quando ia algumas pessoas assim, por causa da minha aparência e tudo, que eu já estava com uma aparência não tão boa, né? Já estava com uma aparência muito boa, não estava com uma aparência boa, na verdade, e ficava meio assustado já por causa disso e tudo, né? Entendi. Entendeu? E até essa época aí nunca tinha se assim, relacionado com ninguém, assim, não tinha uma namorada, nunca teve nada, toda essa juventude. Ou teve? A verdade, às vezes o cara tinha uma paquerazinha na escola, né? Mas namorar mesmo não. Nunca, até os meus 18 anos não. Entendeu? Então você ficou dos 18 aos 22 nessa depressão? Foi, nesse momento. Não chegou a ir para o médico, não chegou a tomar remédio, nada? Não cheguei não. Minha mãe, ela foi... Psicólogo? Ela já tinha ido no posto, né? No posto de saúde, que tinha umas assistências aí de psicólogo, essas coisas. E ela tentou levar umas pessoas, né, um psicólogo em casa e tudo, mas eu não quis tomar remédio. E minha mãe sempre estava lutando, né, para tentar tirar eu daquela situação, mas não conseguia, né, não tinha resultado, na verdade, né. E tinha minha irmã Zefinha que sempre orava por mim e tudo, ia em casa, fazia visita, levava uns desenhos para eu me ocupar minha mente, para eu desenhar, né, porque eu sempre, quando eu era mais jovem, eu sempre gostava muito de desenhar, né. Sim. Até hoje eu tenho uns desenhos em casa. Tem uma pasta lá, quase cheia de desenho. Aí hoje eu parei, mas através disso foi onde ela tentou me incentivar para eu não parar a mente, né? Quer dizer então que você desenha? Desenho. Desenha bem? Eu desenhava bem, hoje eu... Quadro, mais ou faz menos. quadro? Não, desenho mesmo de rosto, né? É mesmo? É, de rosto de pessoas. Eu não sabia. É porque hoje eu estou enferrujado, na verdade, né? Hoje eu parei, né, de desenhar, Sim. né? Mas eu ainda sei uma besteirazinha um pouco, né? Por causa da profissão, desse tempo eu tinha mais tempo, eu tinha um tempozinho livre, aí ficava desenhando em casa e tal. E isso na época da depressão, você começou a desenvolver essa questão do desenho. É que eu já sabia, né? Mas É, eu comecei a desenhar mais para ocupar a mente. Ocupar a mente, né? Manter a mente um pouco ocupada. Aí foi me ajudando também um pouco, né? Aí tudo, ela levava o desenho, tudo, e eu fazia outros desenhos também por fora. E sua família não lhe chamava para sair de casa, não ficava... Chamava. Meu irmão falava direto, meu irmão que está em São Paulo hoje, Rinaldo, né? Ele dizia assim, rapaz, você é um cara inteligente, porque o que é que você está fazendo dentro de casa? Você está perdendo seu tempo aí, pô. Vamos sair, não sei o quê. Minha irmã também, Zefinha, chamava para vir para a igreja, e eu não ligava. Minha irmã... Só sua irmã, a Josefa, era crente até aí? Joelson já era, Joelson. E Joelson é quem? Meu irmão mais novo. É o caçula. É o caçula, meu irmão mais novo. Ele também passou a ir para a igreja por causa da Josefa, a sua irmã mais velha. Não, ele passou a ir para a igreja por causa da irmã Francisca, daqui da igreja batista. Daqui da igreja. Daqui. Que vinha com ela toda vez. É, vinha com ela, na verdade porque ele sempre teve amizade, né? Sempre andou lá na casa dela. Aí ele vinha para a igreja, ia para a igreja e tal, ela chamava ele, mais Marcos e tudo. Entendi. Marcos é o filho da... É o filho da irmã Francisca. Trazia os dois para a igreja, eram os colegas, né? Joelson era colega do Marcos. É, Joelson novinho, né? Joelson com seus 7 anos, mais ou menos de idade, a gente começou a vir para a igreja novo, né? Entendi. E você Criança não vinha? mesmo. Não, porque nesse tempo eu estava preso em casa, né?
Quando o Joelson tinha 7 anos? A diferença de idade de você para o Joelson são quantos anos? 11. Então quando o Joelson vinha para a igreja, você estava em depressão. Começou mais ou menos, foi o período que eu estava em casa. Entendi. Pegou mais ou menos o período que eu estava em casa. Entendi. Foi. Mas aí você ficou 4 anos. E como você conseguiu vencer a depressão? Você foi para a igreja? Como foi isso? Na verdade, minha irmã, Zefinha, ela sempre orava por mim, né? Aqui na igreja e tal. Sempre me chamava, mas eu nunca... A situação que eu estava entregue, né? Eu não tinha ânimo para nada, para sair. Aí eu não tinha vontade de ir para a igreja, para nenhum canto. Mas teve um tempo que meu irmão, que está em São Paulo, que ele veio se casar, né? Ele veio para o casamento, veio se casar. Aí foi onde alguns vizinhos me chamaram, me incentivaram para ir para o casamento do meu irmão, né? E minha família, na verdade, minha família e os vizinhos, né? Sim. Aí eu fiquei naquela e tal, aí se eu vou. Aí saí, foi uma coisa de repente. Saí naquele impulso, né? Aí também saí e fui pro casamento. Saiu no caso de casa para ir pro casamento do irmão? Foi, só foi o motivo assim. Mas não foi a força? Não foi a força não. Pediram, né? Disse que Deus não gostava disso, o pessoal falando, de eu estar trancado, um cara jovem, um casamento do meu irmão e tudo. Aí eu saí, fui cortar o cabelo, assustado. Mas teve coragem e foi? Fui, mas meu irmão, que está em São Paulo, chama Bob, Adailson. Ele e um amigo, né, um colega. Aí fui cortar o cabelo. Primeira vez, depois de não sei quantos anos, que eu fui no barbeiro. Aí fui olhando pro povo, assustado aquele negócio todo. Aí eu digo, o povo está olhando para mim, sei o que o povo está olhando para mim, assustado que só. Aí o menino disse, não é nada não, não tá olhando não, é coisa da tua imaginação. Aí cortou o cabelo, aí voltei para cá. Mas estava olhando. O povo estava olhando para você. Tava porque assim, você estava assim, com o cabelo grande, não? Aparência e tudo, muito magro, né? É. E tudo, aquela aparência estranha, né? Quem veio hoje não imagina se você vê uma foto minha de 12 anos atrás, você, sei lá, do jeito que eu era, você nem imagina que eu estou hoje. Graças a Deus eu estou numa situação muito melhor. Sou outra pessoa. Graças a Deus. O que Deus fez na minha vida é algo tremendo. Aí você foi pro casamento do seu irmão. Então foi por isso que você saiu de casa. Mas aí depois do casamento do irmão, voltou para dentro de casa ou começou a sair de vez em quando? Aí eu voltei para dentro de casa. Só saí para cortar o cabelo. Mas pelo menos passou a sair para cortar o cabelo. Foi. Aí passava 3 meses para cortar o cabelo. Em 3 meses você saía de casa? 3 meses. Aí minha irmã me chamando para vir para a igreja, né, a irmã Zefinha. Aí eu comecei a vir para a igreja, vinha uma vez no mês. Com medo, mas vinha? Mas vinha, assustado, mas vinha. Vi uma vez a cada 2 meses. Aí fui vindo para a igreja. A primeira igreja Batista de Mimirim, a nossa igreja. A primeira igreja Batista de Mimirim. Na época era o pastor? Ademilson. Pastor Ademilson. Pastor Ademilson. Aí você veio, começou a vir para a igreja? Comecei a vir, fui me acostumando, me adaptando. Voltando ao cotidiano normal, né? A vida normal. A vida normal de uma pessoa, né? Aí teve um curso numa associação que minha mãe fazia parte. Aí esse curso aí me chamaram. Não, chama Edilson para ir intertendo e tal. Aí eu fui, fiz esse curso. Tal, Mas curso de quê? Era com palha de banana, artesanato com palha de banana. Curso de artesanato. Artesanato. Aí fui fazendo, fui me acostumando um pouco. Agora foi um processo lento, viu? O processo foi lento até voltar a uma vida normal. Sim. Voltar à vida normal mesmo de uma pessoa. Não foi logo assim que eu saí, não. Demorou muito tempo. Mas aí, aqui na igreja mesmo, assim, depois que você começou a vir, foi aqui que você fez sua decisão por Cristo? Foi, graças a Deus. Depois que eu comecei a vir para a igreja, e depois de mais ou menos 2 anos, lá um ano e pouco mais ou menos, aí foi onde eu me converti. E depois que você fez a sua decisão por Cristo, aceitou Jesus, você conseguiu sair de casa e sair da depressão ou ainda continuou lutando? Como é que foi isso? Eu continuei lutando, né? Porque, como eu disse, o processo foi lento. Foi lento. Aos poucos, né? Aí fui me acostumando, vindo para a igreja sempre.
Mas Deus foi te dando uma confiança. Foi me dando confiança. Tirando o medo. Foi. Deus foi me dando essa confiança, essa vontade de estar saindo. E graças a Deus estou aqui. Aí fui para São Paulo, fui lá, né? Você nunca tomou remédio para depressão? Nunca tomei. Então, você considera que foi Deus realmente que... Foi um milagre. Deus fez um milagre na minha vida, porque o que eu passei, quem me viu lá em casa, a forma que eu estava, e quem me vê hoje, realmente não tem outra explicação. Foi um milagre que Deus fez na minha vida. Então, recapitulando, você teve uma infância, trabalhou na roça, aos 15 anos perdeu o pai, aos 17 entrou no mundo das drogas, saiu do mundo das drogas porque entrou numa depressão e não saía mais de casa, não é isso? E aos 22, passou 4 anos, e aos 22 veio para a igreja e conseguiu vencer a depressão. Consegui, graças a Deus, porque eu era um cara sem perspectiva nenhuma de vida. Eu era um cara que não sonhava, não tinha sonho nenhum. E por o período que eu passei em casa preso, né? Ali eu estava um cara que entendia aquela frase, né? Você não morre quando você deixa de existir. Você morre quando você para de sonhar. E eu estava um cara morto dentro de casa, tá entendendo? E Deus foi e fez algo maravilhoso na minha vida que... só a única palavra que eu tenho para dizer que foi um milagre mesmo que ele fez na minha vida. Então a sua decisão por Cristo mesmo foi com quantos anos? Eu digo que foi com 26 anos. 26 anos. 26 anos. Então foi um tempo ainda, demorou um tempo. Assim, aí você disse que dos 18 aos 22 que você ficou preso dentro de casa, não foi isso? Deixa eu ver se eu me engano. Eu digo que foi com 25 anos, 25 Sim, anos. Aí, com 22 anos você começou a sair de casa. Comecei. Aí aos 25, quer dizer, depois de uns 3 anos vindo na igreja. Mais ou menos, foi. Então passou uns 3 anos frequentando a igreja para decidir fazer a decisão por Cristo, aceitar Jesus. Foi, tá com 9 anos. Sim, aí você foi batizado. Fui batizado. Batizado aqui na igreja. Aqui na igreja, batizei aqui, já está com uns 4 anos que eu me batizei. E você voltou a terminar os estudos? Porque você disse que fez até a 8ª quando entrou. Pronto, aí esse período eu fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo, passei um mês e pouco lá. Mas com quantos anos foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo, eu tinha uns 26 anos. Depois de já aceitar Jesus? Já tinha aceitado, já. Sim. Aí fui para São Paulo. Aí fui para São Paulo, aí cheguei lá, minha irmã mais velha disse, por que tu não volta a estudar? É um cara inteligente e tal, volta a estudar. Aí me deu esse toque, né? Aí quando eu voltei, já estava já no período, já estava quase encerrando as matrículas. Que já estava, era mais ou menos quase ali no meio de fevereiro, né? Que aí, foi como é que você chama? Travessia? Não, foi na 8ª série. Ah, sim, para terminar a 8ª. Foi para concluir a 8ª, que para eu estudar a travessia, eu tinha que ter o ensino... Fundamental 2, concluído. Concluído, né? Pelo menos até a 8ª série concluída já, né? Aí eu conversei com o Marcos já trabalhava no... o irmão Marcos aqui da Igreja Batista, né? Já trabalhava no Inocêncio já. Inocêncio é o quê? A escola Inocêncio. Uma escola, ele trabalha na escola. Eu trabalho na escola. Aí eu conversei com ele se tinha como ele abrir uma vaga para mim lá, né? De matrícula. Aí quando eu me matriculei lá, eu voltei a estudar. Aqui em Bimirim. Terminou a 8ª série aqui. Foi. Aí depois você foi para São Paulo? Ou isso foi quando você voltou de São Paulo? Foi quando eu voltei. Quando voltou de São Paulo. Minha irmã, é que eu falei, né? Minha irmã já tinha me dado o toque para eu voltar a estudar. Aí eu voltei com aquele pensamento e voltei a estudar e deu certo. Terminou a travessia também, fez a travessia? Aí depois que eu concluí a 8ª série, aí fui estudar a travessia e terminei a travessia, graças a Deus. Aí depois chegou a fazer um outro curso técnico, alguma coisa, não? Ou terminou os estudos por aí, no 3º ano? Quando eu fiz o travessia, eu já estava trabalhando de pedreiro, né? Sim. Já estava trabalhando de pedreiro já. Aí nesse período também... Quando você voltou da depressão, você já começou a trabalhar de pedreiro? Não. Quando eu voltei da depressão, eu passei um período longo também para voltar a trabalhar normal, né? Aí eu voltei a trabalhar... Trabalhei um tempo de ajudante de gesseiro, mas o irmão de Gueiga, Rangel. Trabalhei 10 meses, quase um ano. Já estava mais forte, né, fisicamente. Aí eu já aguentava trabalhar, ele me chamou para trabalhar. Sim.
Foi uma oportunidade boa. De qualquer Aí maneira. depois você passou a trabalhar de pedreiro. Começou a fazer ajudante de pedreiro. Foi, na verdade eu trabalhei pouco tempo de ajudante de pedreiro, né? Porque eu sempre fui um cara curioso. Eu sempre prestei atenção assim nos caras trabalhando. Aí eu digo, eu vou começar a trabalhar em alguma coisa para mim, uma profissão. Aí eu começava sempre mais Naldo. Naldo é o esposo de André, né? Da irmã André, Sim, que é pedreiro. que é pedreiro. Daqui da igreja. É daqui da igreja. Um amigo meu, né? Aí ele dizia, Adilson, tu tem que procurar uma profissão para tu, pô. Tu vai ficar só de ajudante. Investe alguma coisa aí, pô. Aí eu disse, beleza, aí fiquei naquela e tal. Aí foi o tempo que eu fui trabalhar na casa de Naldo, de ajudante de pedreiro. Que ele estava reformando a casa, fazendo outra casa, né? Aí lá ele chegou, aí tá levantando as paredes e tudo. Aí eu disse, Naldo, eu posso acertar uns tijolos aqui? Aí ele foi e disse, pode. Aí ele botava o prumo, né, nos cantos. Aí esticava a linha e eu ia assentando os tijolos. Sim. Tava assentando. Aí fui desenrolando ali, aprendendo junto com ele ali, ele passando as dicas e tudo, fui desenrolando. Essa fase da vida já é a fase da transformação de Deus, né? Porque Foi. até você fazer a sua decisão por Cristo, você viveu a perda do pai, aí você viveu a droga, aí você viveu a depressão. E aí depois que aceita Jesus, você já consegue vencer a depressão e já consegue terminar os estudos, né? Consegue devolver a dignidade, né? Em todos os sentidos, né? Verdade. Aí eu trabalhei mais ou menos um mês, né? Trabalhei pouco tempo. Trabalhei um mês. Aí quando eu saí, né? Saí lá da cadeia, eu voltei a trabalhar mais Rangel de novo. Mais Rangel. Porque aí foi só um período assim curto que eu trabalhei com ele. Aí voltei a trabalhar. Eu ainda trabalhava com o Rangel, né? Foi o Guega que me mandou ir lá para a casa dele, ajudar. O irmão de Rangel, Guega, né? Aí através disso, 900 vezes quando dava um toque para eu desenrolar e tal. Aí uma vez eu estava na feira, dia de sábado, dia de feira. Aí veio, era o diretor do Inocêncio, era diretor do Inocêncio. Da escola. Aí disse, ô Galego, ele chamou de Galego, né? Aí disse, ô Galego, tu conhece algum pedreiro aí para fazer um retoque lá em casa? Aí eu disse, não conheço não, mas se for retoque você fazer. Aí disse, então vamos lá olhar. Aí cheguei lá, fui olhar lá o serviço, né? Puxa um pouco. Aí fui olhar, aí eu olhei lá, eu mandei comprar areia, cimento, tudo. Aí comecei, aí fiz os acabamentos, tudo lá no quarto dele lá. Aí ele foi olhar lá, né? Disse, mas rapaz, galera, tu disse que tu não é pedreiro e tu faz um acabamento desse, rapaz. Você era ajudante de pedreiro, mas foi aprendendo a profissão e já conseguia fazer coisas assim. Deus foi abençoando na realidade, né? Lhe dando o dom, o talento. Na verdade, Deus me deu esse dom desde que eu nasci, né? Na questão da construção, né? Da construção, porque na verdade eu não tinha botado em prática, que eu sempre entendi de construção. Sim. Até no período que eu passei doente, eu já entendia, desde que eu me entendo por gente, eu já entendia de construção. Sim. Isso foi um talento, um dom que Deus me deu, né? Só que eu nunca tinha investido nisso, praticado. Sempre fui curioso, prestava atenção nas construções e tudo, achava interessante. Eu vi um pedreiro trabalhando, sempre achava interessante as construções, os prédios e tudo. E aí Naldo foi, e sempre me aconselhando, e aí depois eu fiz serviço de Pairon, aí a irmã dele foi lá, e viu o retoque que eu fiz, e me chamou para fazer um retoque na academia. Academia de musculação. Aí fiz um retoque lá, pintamos, depois ela me chamou para fazer um muro lá na própria academia. Aí eu disse, muro eu sei fazer, que eu já tinha levantado umas paredes, né? Depois ela disse, não, eu mudei de ideia, vou aumentar a academia para trás. Eu sei, vai trabalhar com telhado, com coisa que eu nunca fiz. E agora? Aí cheguei e conversei com o Naldo, né? O Naldo sempre foi um cara que deu muitas dicas boas, né, na verdade. Aí fui, sou Naldo. A mulher lá da academia me chamou para fazer um serviço, disse que ia aumentar a academia. E aí, o que é que tu diz? Eu pego ou não pego o serviço? Eu não tenho experiência. Ele disse, olha, se tu não pega esse serviço, quando é que vai aparecer uma oportunidade para tu desenvolver? Você tem que agarrar a oportunidade, não deixe passar não. Qualquer coisa eu vou lá e dou uma dica para você e tudo, te ajudo. E me deu uma força muito grande no começo, Naldo. Aí quando começou.
Então, na realidade, Deus, além de tirar você da depressão, ainda lhe deu uma nova profissão. Ainda você descobriu talentos, né? Deus ainda... Foi. Aí, graças a Deus, as coisas foram se encaminhando. Deus foi abençoando. Deus foi me abençoando, as portas foram se abrindo. Aí comecei a fazer serviço, comecei a pegar conhecimento. Nessa altura você já era outra pessoa. Já. Quem olhava para você não lembrava mais da... E aí as pessoas se admiravam, né? Porque o cara que passou pelo que eu passei, 4 anos preso e... Preso dentro de casa. Dentro de casa, só para... Preso dentro de casa, na verdade. E de repente começar a trabalhar de pedreiro e tudo assim, e ver o que Deus fez na minha vida é tremendo, né? Aí as pessoas se admiravam. Verdade. E comecei. Isso sem nunca ter feito nenhum curso técnico na área da construção. Nunca fiz não, pastor. Foi por de habilidade mesmo, por de Deus mesmo. Aí hoje você ainda continua na profissão de pedreiro? Continuo. Já está com 6 anos que eu trabalho de pedreiro já. 6 anos e pouco. Sim, aí nunca fez um curso técnico, foi tudo Deus mesmo que lhe deu o talento, que deu o dom? Foi Deus que me deu esse dom, esse talento. Aí eu comecei a trabalhar e fui desenvolvendo, e hoje continuo trabalhando de boa. Aí nesse período, meio período mais ou menos, eu fiz um curso, né, de pedreiro na área. Ah, fez curso. Fiz um curso. Para se aperfeiçoar, né? Foi para aperfeiçoar. O cara sempre está aprendendo, né, na verdade, né? É importante. Fiz um curso pelo Senai. Mas assim, aqui na cidade de Mimirim, pelo fato de você ter 6 anos como pedreiro, que é pouco tempo ainda, você é bem visto, é bem quisto, o pessoal lhe chama para fazer a obra e... Pastor, hoje com 6 anos na profissão de pedreiro hoje, não é querendo bater papo ou querendo se achar não. Graças a Deus hoje eu sou bem requisitado aqui, aparece bastante serviço para mim e eu soube que não falta não. Até prédio você faz agora? Faço. Constrói prédio? Olha, o primeiro serviço que eu fiz grande foi 3 casas, uma em cima da outra, que é um segundo andar, né? Térreo, primeiro e segundo. Mas você faz do zero? Faço tudo. Faz a planta também, faz tudo? Eu faço um rascunhozinho, um desenhozinho, uma besteirazinha. A planta baixa, né? Ou você faz com a planta do mestre de obra? Não, só para fazer a planta também eu faço também, né? O rascunho. Faz tudo? Faço. A planta baixa que fala, né? Na verdade, né? A construção. Como eu sei desenhar, né? Eu entendo um pouco de desenho, eu faço também o desenho, tudo. Para ter uma ideia, o primeiro serviço que eu fui fazer, que foi esse prédio que eu falei, eu fiz o desenho dele pro cara. Sim. Eu fiz o desenho. Aí eu falei para ele, eu disse, tu quer que eu faça o desenho? Eu disse, faço. Aí eu fiz. Só que... Olha que benção, é porque você já desenhava, né? Já tinha facilidade do desenhar. Exatamente, isso tudo me ajudou, porque é um diferencial que eu tenho. Entendi. Deus, né? Quer dizer, esse serviço que eu peguei, já tinha um cara na frente, um cara de fora. Aí esse rapaz, que mandou fazer essa construção, ele trabalhava mesmo em São Paulo. E ele faltava uma semana para ele ir para São Paulo. Sim. Só que acontece, há um ano, antes dele vir, ele tinha perguntado aí se eu sabia trabalhar, se eu sabia fazer uma casa, um prédio. Sim. Aí eu fui e disse, rapaz, uma casa eu não fiz não, nem um prédio não. Conversando agora, eu estava com 1 ano. Trabalhando de pedreiro, eu ia pegar logo uma casa. Aí, eu disse, beleza, aí voltou para São Paulo. Quando foi 1 ano depois, só que eu fiquei com aquilo na mente, será que eu vou fazer a casa dele? Botei aquilo na cabeça, será que eu vou fazer a casa dele? Parece que estava marcado para eu fazer a casa dele, o prédio dele. Sim. Por Deus mesmo, aí como se eu tivesse sonhado, sabe? Sonhado fazendo o trabalho, a casa dele, sonhando fazendo a casa dele. Tem aquele sonho que você se coloca lá. Sim. Sonhou fazendo a casa. Que você, o sonho, é o profético, né? Aham. É tipo um sonho profético. Era Deus lhe mostrando que você ia fazer a casa. Foi, um sonho profético, como se eu tivesse realmente lá. Aí faltava uma semana para ele ir embora, aí eu estava fazendo uns bicos. Numa casa, aí quando eu saí de frente à casa do pai dele, ele estava lá, né? Ele perguntou, e aí, Edilson, você está trabalhando? Eu estou. Aí ele foi e disse, e como é que está o serviço aí? Eu soube que você só está fazendo bico, tá? Aqui trabalha mais meu irmão, né? Em São Paulo.
Aí eu estou para não vir porque também é o que está aparecendo, né? As oportunidades, né? E se tu já sabe fazer uma casa, um prédio, eu sei. Só nunca tive a oportunidade. Aí foi e disse, pronto, beleza. Aí, quando pensa que não, aí nós fomos olhar o terreno dele, que tinha um terreno. Aí nós medimos tudo certinho. Aí eu fui e fiz eu disse, vou fazer uma planta para tu, um desenho, um rascunho. Aí fiz, mostrei a ele. Aí o irmão dele disse, parece que ele está com vontade mesmo de fazer a casa. Vontade de fazer o prédio mesmo. Aí quando pensei que não, aí ele disse, tu vai lá para tal canto que eu vou conversar contigo. Aí eu disse, não, eu não gosto de tomar frente de ninguém não, que tinha o outro cara na minha frente, né? Aí chegou lá e disse, é você mesmo que vai fazer a minha casa. Eu posso confiar? Eu disse, pode. E eu tremendo, que eu nunca tinha feito uma casa. Tremendo mesmo assim. Pode. Ele disse, eu não vou me arrepender não. Eu disse, vai não. A sua casa vai ser a mais bonita dessa rua. É porque foi Deus que edificou a casa, né? Foi. Deus já tinha lhe dado o sonho, né? Foi. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica, né? Foi. Deus já tinha feito a casa e estava colocando você para trabalhar. Aí, pastor, quando eu comecei a fazer o prédio lá, o prédio dele, de 10 pessoas, 8 diziam que eu não ia conseguir fazer, porque nunca viram eu fazendo uma casa nem um prédio. Mas você sabe que quando Deus coloca a mão e é para abençoar, não tem nem tempo, nem experiência, nem nada. Deus é quem nos dá a capacidade para nós realizar aquilo que Ele quer, né? Porque eu já tinha aquela capacidade, só faltava botar em prática. Exatamente. Aquele entendimento. As pessoas diziam, isso aí vai teve gente que disse que ia cair, acredita? O mais importante, Deus estava à frente, né? Estava à frente. Eu chegava aqui na igreja, pastor, pensando na obra lá. Guardar a preocupação, da responsabilidade e tudo. Tinha vezes que eu ia dormir até preocupado. E graças a Deus deu certo. Teve uma pessoa que disse que não morava numa casa que eu fizesse. Acredita? Porque podia cair por cima dela. É mesmo. E depois? Aí depois essa mesma pessoa foi olhar a casa. Eu fiquei sabendo quem foi a pessoa. Foi olhar a casa e chegou e disse assim, se eu for fazer uma casa um dia, eu vou mandar você fazer. Olha aí. Olha o que é que Deus faz. Deus confunde as coisas. Por isso que a pessoa nunca deve duvidar de ninguém. Nem dá Agora, quem diria que uma pessoa que aos 18 e 22 anos estava naquela situação de depressão, que vivia uma situação de drogas e tudo, quem lhe visse há 12 anos atrás, 15 anos atrás, quem diria que hoje era um construtor de prédio, que faria tudo que você já relatou aqui que Deus lhe capacitou a fazer, né? Realmente é uma surpresa muito grande, porque não tinha como imaginar não, de eu estar hoje aqui, trabalhando de pedreiro e sendo um pedreiro, graças a Deus, um pedreiro que não falta trabalho, e a tendência é crescer mais, porque eu só tenho 6 anos, né, que eu comecei na profissão. Aqui em Bimirim você já construiu muita casa? Muita não, na verdade primeiro foi esse prédio que eu fiz, mas já tem 2 construções para eu fazer. Desse período do final do ano até o ano que vem. Já está praticamente agendado. Você consegue ver que Deus fez um milagre na sua vida. Fez um milagre com certeza, porque é o que eu estou dizendo. Quem imaginava de um cara que passou pelo que eu passei, hoje ser um construtor como eu estou sendo hoje aqui na cidade de Bimirim, que a tendência é crescer mais, cada vez mais. E é novo, uma perspectiva de futuro muito boa. Com 34 anos ainda. Já tem uma experiência boa. O que eu fiz, pastor, eu vou me atrever a dizer aqui, eu não conheço um cara com 2 anos de profissão, que eu fui fazer o prédio lá com 2 anos, fazer um segundo andar com 2 anos de profissão aqui dentro dessa cidade aqui, eu nunca ouvi. É coisa de Deus mesmo, pastor. Não tem como não dizer que foi Deus, não. Deus que capacita, né? Foi. E você consegue olhar para trás assim e ver o tanto que Deus fez na sua vida? Cara, Deus fez muita coisa na minha vida, viu? Fez muita coisa mesmo, porque um cara que não tinha perspectiva de futuro e hoje está com um pensamento de futuro, de crescimento, hoje faz parte da igreja. Quais são os seus sonhos para o futuro agora? Meus sonhos é construir minha família, né? Ter meu lar, minha casa, casar, ter filho, tudo. De uma pessoa normal, né? Um ser humano normal, né? Que sonha, né? Que sonha. Crescer na profissão. Crescer cada vez mais na profissão e tudo. Entendeu?
É isso. Aí hoje você é uma pessoa atuante na igreja, assim, depois que você aceitou Jesus, se converteu, você começou a atuar na igreja, o que é que você faz na igreja hoje? Aí eu comecei a vir para a igreja, né? E tudo. Me batizei. Aí foi um longo período. Hoje eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja de Mimirim. Ah, você toca, canta? Eu canto. Canta no Ministério Louvor. Canto no Ministério de Louvor. Ministra também o louvor? Ministro, né? Uma vez ou outra, o ministro do louvor tal. E é uma benção. Porque quem imaginava aquilo é Deus que passou por tudo aquilo que passou. Está hoje sendo um pedreiro, um cara que, graças a Deus, não falta trabalho. Nós temos nossos altos e baixos, né? Porque a vida nem sempre é um mar de rosa, né? Sempre tem. Mas graças a Deus é um cara abençoado por sempre aparecer trabalho para mim. Tá aqui cantando o Ministério de Louvor, fazendo parte da igreja, tudo. É maravilha. Com 34 anos, né, Edilson? 34 anos. E solteiro ainda? Solteiro. Nunca se relacionou assim para... Nunca quis... Já tive, né, assim, uns namoricos, né, que é normal, coisa de pouco tempo, mas na igreja? Foi na igreja mesmo. Na igreja mesmo, Na né? igreja mesmo, mas não deu certo, não. Sim, sim. Não era da vontade de Deus, não, né? Entendo. Aí, então, seus sonhos é constituir família, continuar na profissão. Uma vida normal, né, de uma pessoa que realmente sonha em ter sua família, né, construir sua família e tudo, né? É importante, né? E agora, para finalizar, Edilson, o que você consegue imaginar o que você seria hoje se não tivesse feito sua decisão por Cristo? Há uns anos atrás? Pastor, se eu não tivesse feito minha decisão por Cristo, hoje eu não estaria mais aqui não, pastor. Não estaria aqui não, porque a situação que eu passei, se eu não tivesse dado o primeiro passo e saído dentro de casa, hoje talvez eu já tivesse morto. Dentro de casa, eu teria morrido dentro de casa? Teria morrido dentro de casa. E hoje, graças a Deus, eu morri, mas foi para o mundo. Porque a Bíblia diz que morrer para o mundo e viver para Cristo. E graças a Deus, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a partir desse momento que eu fiz a decisão em Cristo, Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi me renovando as minhas forças e tudo. Foi que nem tem a águia. Sim. Pronto, a águia, a fênix, na verdade, ressurgiu da cinza. Sim. E Deus fez um milagre, pastor, na minha vida, entendeu? Você me lembra o texto de Mateus, né? Capítulo 28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e meio de compaixão, e acharei de descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, Jesus está ordenando, né? Não é um convite, mas uma ordem. Venha até mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis de descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, você estava num quadro de depressão, né? Depressivo, cansado, sobrecarregado, encontrou alívio, né? Encontrei alívio. Encontrei alívio, encontrei ânimo para viver, para voltar a viver uma nova vida. Para voltar a trabalhar, para voltar a fazer as coisas de uma pessoa normal. E o que você diria para as pessoas que hoje vivem um quadro de depressão, que não quer sair de dentro de casa, que está com medo da pandemia, com medo da violência, com medo do mundo, tem síndrome do pânico e tantos outros pânicos aí? O que você diria para essa pessoa, para ela vencer essa depressão, essa coisa, esse pânico? Eu diria assim que não importa o que você esteja passando, por mais dificuldade que você passe na vida, você nunca deve se entregar, porque tem um Deus que cuida de você, que cuida de nós, que está pronto para nos ajudar. Eu digo assim que você nunca deve querer fazer o mal a você mesmo, querer se suicidar, porque sempre existe uma saída, e essa saída é Jesus. Porque Jesus disse: no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Esse período que você está passando, que às vezes a pessoa que está com depressão está passando, é um período, mas ela não pode se entregar. Isso. Pode se suicidar, porque
Muitas pessoas hoje em dia se suicidam por causa de depressão, por causa de outras coisas, mas não façam isso não para as suas vidas não, porque sempre existe uma saída, que é Jesus. Jesus é o caminho. Na realidade, se você obedecer a Cristo, né, quando Ele diz, vinde a mim, né, você encontrará alívio, você encontrará descanso, né? Exatamente. Olha, não existe motivo para você desistir da vida. Não existe motivo nenhum. Cada pessoa sabe o problema que está passando. Cada um sabe o fardo que carrega. Mas nunca desiste da sua vida. Eu digo a algumas pessoas que estiverem nos assistindo, que nunca desiste da vida, jovens, pessoas mais, porque Jesus ele não quer isso para nós. Jesus ele quer nos dar vida e vida em abundância. Ele quer nos libertar para ter uma vida melhor. E esse período que você estiver passando aí, você crê que Deus vai tirar você dessa situação. Foi o que Deus fez por mim. Deus me tirou daquela situação que eu estava passando, onde muita gente não acreditava que ia sair mais. Onde pessoas estavam desacreditadas. Onde dizer, esse ali não tem mais jeito não, esse ali vai morrer ali dentro de casa mesmo. E eu, graças a Deus, estou aqui, sou um cara renovado, um cara que tem a minha profissão. Terminei meus estudos, estou aqui na igreja, faço parte do Ministério de Louvor. Realmente é uma vida transformada, graças a Deus. Deus fez uma grande coisa na minha vida. Algo tremendo Deus fez. Por isso que eu digo, não desistam. Amém. Então, Edilson, para a gente finalizar, você quer dizer mais alguma coisa? Quer cantar aí um refrão de uma música aí para a gente? Abençoar as pessoas? O que é que você quer? A gente já está chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu tenho uma música que ela fala muito ao meu coração, né? É a música do 4x1, que fala de um milagre. Quando os homens não podem nos atender, quando os homens não podem fazer nada por nós, Jesus é quem faz. Que ela diz mais ou menos assim: um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Foi isso que Deus fez na minha vida. Deus fez um milagre. Amém. Nós acompanhamos hoje aqui o testemunho de Edilson Ramos, né? Venceu as drogas, venceu a depressão, né? Venceu na vida, né? Tinha parado de estudar, voltou aos seus estudos, concluiu seus estudos. Deus lhe deu uma nova profissão, Deus lhe fez uma nova criatura, fez um milagre na vida de Edilson Ramos. Edilson, obrigado por ter participado com a gente hoje. Eu é que agradeço, pastor. Foi um prazer estar aqui essa noite. Espero que essa minha história sirva para abençoar alguém, possível para que Deus fale ao coração de que esteja ouvindo a minha história, que seja uma história, que seja um exemplo, né, para alguém se converter ou servir de exemplo, né? Deus abençoe. Amém. E você que vive uma situação parecida, venha até Jesus, encontre alívio, encontre paz nos braços de Jesus. Lembre-se, Deus tudo pode, porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro no nosso podcast. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Deus abençoe você. Tudo entregamos nas mãos do Senhor.